basicamente, hoje, o setor de fibrocimento de amianto, porque as caixas d'água praticamente deixaram de ser produzidas, tais como tubulações que já há mais de 20 anos não se fabrica mais, as substâncias não são fabricadas com cimento amianto. Então, como aqui nesse primeiro slide, nós estamos vendo aí o afloramento lá na mina de Goiás, nós estamos vendo aí os veios, né, dessa pedra, um silicato de magnésio, e esses fiozinhos aí são, então, chamado amianto, essa pedra cabeluda, né? E o amianto ou asbesto, essa catástrofe sanitária, considerada o maior, esse maior evento sanitário do século XX, isso descrito no relatório do Senado francês, e o Estado francês sofre um processo muito grande, né, através desse relatório, que culpa o Estado, o sindicato, as indústrias, né, por ter sido anestesiado por um lobby muito, muito eficiente, um lobby muito poderoso, que ocupou, não é, todos os espaços, né? Se nós pensarmos aí na ideia de um povo com seus tentáculos, como aqui no Brasil, ocuparam todos os espaços públicos, né? Desde a corte, a universidade pública, né? Com essas teses mirabolantes de uso controlado, uso seguro, e que nós convivemos aí no nosso dia a dia. Aqui, houve uma interrupção na ligação telefônica da Fernanda aqui. Deve ter caído a ligação. Vamos ver aqui. Recife está vendo o slide? Mas dá para ver, Sheila, o slide completo? Desculpa, isso aqui já é além do meu poder. Chico, deixa ela sentar aí. Senta aqui. Escreve ali, ó. Pede desculpa pro pessoal. Vou escrever assim. Oi. Não. Eu acho que é porque ele ligou naquele número ali, né? Ligaram? Quer que chame Rodrigo? Ele tá aí, tá? Não, tem que ligar. Não, é o daquele. Ela tá ligando. Mas aí é a computador da pessoa. Mas se não tivesse problema, eu orientar. Mas eu prefiro agora dar prioridade a isso aí. Só para ver se a Fernanda entra. Oi, Fernanda, você caiu?
Pode voltar. Eu estou no primeiro slide, me diz qual slide que você quer que passe. Então, passar de novo, né, para esse slide que fala do Senado francês, né, Tá. e cujo relatório é um relatório muito importante, porque nesse relatório nós tivemos aí, né, uma posição que vou até trocar de telefone. Alô? Alô? Oi, estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Estamos Então, ouvindo. e nesse relatório, então, o Estado francês foi acusado de se deixar anestesiar por esse lobby do amianto, né? Que aqui no Brasil, ele também tem ações nos diversos segmentos, né? No Congresso, na Corte, né? Na Suprema Corte Brasileira, nas universidades, né? Então, e que tem uma atuação muito forte, né? E como nós podemos, então, através das nossas ações, e aí falando com os colegas do Sereste, né, na vigilância dos ambientes de trabalho, o que nós dispomos para poder fazer frente a esse lobby, que continua muito ativo no Brasil, né? Nós temos alguns marcos legais e alguns mecanismos sócios regulatórios, né? Com o que nós podemos contar hoje? Nós temos 5 leis estaduais, né, que proíbem o uso do amianto. Então, são as leis dos estados de São Paulo, do Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Pernambuco e Mato Grosso, né? Algumas leis, infelizmente, elas foram revogadas, como foi o caso do Mato Grosso do Sul, e outras leis que, embora aprovadas nas respectivas assembleias legislativas, elas acabaram não sendo sancionadas, como as que aconteceram nos estados do Pará e do Espírito Santo. E algumas cidades brasileiras já possuem leis municipais e são importantíssimas, né, para nós, né, porque elas avançam alguns mecanismos que, às vezes, as leis estaduais são um pouco tímidas. Então, aqui existe no site da ABREA um quadro com essas leis, né? Na maioria que nós tivemos acesso, nós digitalizamos e disponibilizamos esses sites. Se vocês tiverem conhecimento de outras e puderem nos enviar, para que a gente também socialize nesse quadro. E pedir também aos colegas que tenham contatos com vereadores, né, que proponham essas leis, tá? Para que elas sejam debatidas nas câmaras e que ali a gente possa estar colocando principalmente a vigilância nos municípios que tenham usos que nós conhecemos, ou de indústrias que ainda produzam com amianto, ou mesmo do comércio, da construção civil, para que a gente coloque ali mecanismos do controle da vigilância sanitária, epidemiológica dispostos. Então, o site está aqui nesse slide. Na sequência, quer dizer, como é que a gente pode combater esse desconhecimento, né? Ou essa ignorância, né, construída socialmente sobre os riscos e sobre as doenças do amianto, esse silêncio abissal, né, desse silêncio epidemiológico. Então, nós temos vários mecanismos. O Ministério Público do Trabalho tem sido um parceiro importante, né? Algumas procuradorias têm sido muito atuantes, como aqui a de Campinas, que abrange várias cidades no interior do estado, em outras procuradorias regionais do trabalho, do Paraná, que podem ser procuradas para estabelecer os PACs. Então, aqueles que possuem esse contato com esses procuradores que são combativos, eu aconselharia que procurassem, inclusive eu passei para o Evandro agora há pouco no e-mail dele, uma decisão muito importante do comércio, tá? Que a procuradora do Paraná, ela conseguiu uma decisão muito importante com vários itens em que ela está exigindo que o comércio implemente, relativo à proteção dos trabalhadores do comércio de materiais de construção. Então, lojas que vendem telhas,
né, ou chapas lisas de amianto, e que tem que ter uma vigilância muito forte sobre os trabalhadores que estão expostos a esses materiais que quebram, ficam aqueles resíduos, né, que tem uma exposição ao amianto. Então, eu passei essa decisão para que vocês possam conhecê-la e entregarem aos procuradores das regiões onde vocês estão atuando. Outra ação são aquelas próximas do controle social, onde há as ABREAs. Então, nós temos já as associações das vítimas em Pernambuco, no Rio de Janeiro, no Paraná, a de Goiás e a de Minas Gerais, elas estão um pouquinho fracas, mas aonde na Bahia nós temos também uma associação bastante atuante, são duas, inclusive, uma que atua em Simões Filho, outra que atua lá na região de Poções, na região onde tinha antiga mina de amianto. Então, assim, atuar muito próximo de onde há essas associações que lutam, pelas vítimas ou pela defesa dos consumidores, e as ações de vigilância em setores estratégicos. Eu conversava hoje com o Hermano. Nós temos 9 grandes empresas que produzem materiais de construção à base de amianto. Esses setores já foram muito fiscalizados, que estão protegidos hoje por liminares, o que já, inclusive, se protegeram contra as ações das vigilâncias. Inclusive, aquelas eternas discussões, se SUS pode, não pode, vocês já estão cansados de conhecer. Então, setores que eu creio que seria muito interessante de atuarmos seria a construção civil, principalmente onde estão ocorrendo essas obras de Minha Casa, Minha Vida, e no setor do comércio, porque se nós conseguirmos convencer os comerciantes de que, se eles forem implementar tudo que a legislação trabalhista do anexo 12 da NR15, que vocês podem atuar sobre ela, ou o que o Código Sanitário exige, para eles não é interessante manter a venda desses produtos, já que há as alternativas disponíveis no mercado. Tá? Então, aqui há as duas condições. Onde há leis de proibição, como é que se faz o combate ao comércio ilegal? Quer dizer, onde tem lei que proíbe nesses estados, é atuar. E aqui os slides das ações que foram feitas, da apreensão desses materiais onde eles foram encontrados no comércio. Então, esse comércio é ilegal. O estado onde proíbe, o município onde proíbe, e for encontrado no comércio, esse material é ilegal. Fernanda. O que fazer com ele? Fernanda. Qual slide deve ser exibido agora? O número? O slide é que eu estou sem a numeração, porque eu estou vendo pelo iPad. É aquele que tem as telhas, que tem a fita zebrada, tá? É uma sequência, deve ser, deixa eu ver aqui se eu consigo contar o número. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, slide 8, 9, é o 8, 9 e 10. Até o número 11, a gente vê que são slides de lojas de materiais de construção, nessas lojas foram flagradas telhas sendo vendidas em locais onde já estão proibidos por leis ou estaduais ou leis municipais. Então, os colegas atuaram de forma muito firme, tá? Dizendo, olha, aqui está proibido, não pode ser comercializado. Então, há duas opções. Ou o comerciante devolve para o fabricante, já que ele não poderia nem ter recebido esse material, ou ele transforma isso em resíduo. Então, ele tem de mandar para aterro classe 1, conforme a legislação ambiental. Tá? O que a gente recomenda é que não danifiquem o produto.
porque houve aí toda uma discussão de que a vigilância estaria danificando, quebrando, ou riscando, sei lá, qualquer coisa assim, e que isso estaria... Enfim, houve uma contestação judicial sobre isso. Então, quanto muito, o que deve ser feito é passar lá a fita zebrada, colocar aquelas, o documento, né, que identifique que aquele produto está interditado, que ele não pode ser utilizado, tá? E que tem o prazo para que esse produto ele vá ou para o aterro como lixo, né, perigoso, ou que ele seja devolvido ao fabricante que, de maneira ilegal, entregou num estado ou num município que não poderia. Até aqui está clara essa explanação? Você falou em classe 1, pode explicar? Posso. Existe uma resolução, tá, que é a 348, e que eu posso fornecer na sequência, mando para vocês por e-mail, tá, que é a resolução 348 do CONAMA de 2004, que classificou todo o material de construção civil, tá? Ele chamou de resíduo. Né? Contendo amianto como classe D, que deve ser destinado em aterro para lixo de material perigoso. Tá? Essa classificação, ela cai pela legislação ambiental no aterro classe 1. Tá? E que no Brasil nós já temos em vários estados esses aterros. Tá? Esses aterros são licenciados como classe 1, tá? E já há no site do Ministério do Trabalho quais são aqueles licenciados e autorizados pelo Ministério a receberem os resíduos contendo amianto. Então, se vocês entrarem no site do MTE e na legislação de segurança e medicina, vai ter lá o que amianto, tá? A exposição ao amianto tem uma tabela e lá tem, na sua grande maioria, são os aterros da Espences. E então já existe no Paraná, Santa Catarina, Minas Gerais, São Paulo, se não me falha a memória, Rio Grande do Sul, e eles estão licenciando também no Nordeste. Aterros tá? da o quê, Fernanda? Aterros da... São aterros. A empresa, eu até vou já dar para vocês aqui o caminho, tá? Eu posso digitar e mandar isso também, e aí o Mano, depois ele socializa com vocês. Eu já vou abrir aqui o site para dar o caminho direitinho para vocês, aonde que encontra. A empresa, tá, a maior delas, ela se chama Essensis, tá? É o maior aterro nacional que recebe lixo com essa categoria de lixo perigoso, tá? Classe 1 de licenciamento de lixo perigoso. Você quer que as pessoas façam suas perguntas agora, nesse momento, ou ao final? Como queiram, se acharem melhor interromper agora, ou continuamos e deixamos para o final.
Fica a critério de vocês. Se alguém tiver alguma pergunta, pode escrever aqui que eu repasso a Fernanda, ok, pessoal? Tá, Então vamos continuando, porque eu vou ler aqui a pergunta e repasso para você. certo. Então, aqui, eu também estou sem conexão até no meu computador principal. Hoje, realmente, o dia não foi dos melhores aqui. Então, eu vou, depois no final eu vou passar aqui o link para vocês. Então, aqui, na sequência, vocês estão vendo aqui o que a gente encontrou, tá? Acho que deve ser o slide número 12, se não me falha a memória. E nesse slide, vocês estão vendo uma série de telhas quebradas. Nessas telhas, elas são o que nós encontramos na grande maioria dos depósitos, porque é muito comum na movimentação dessas cargas a gente encontrar isso, né? Telhas que vão se quebrando, vão ficando, depois acabam ficando no chão, né? E eles acabam depois varrendo, tá? Então, assim, quando a gente começa a questionar muito o comerciante, eles dizem, não, por que eu vou fazer uma lavanderia? Por que eu vou dar uniforme? Por que eu vou fazer um vestiário duplo para o trabalhador? Ele tem pouco contato, a telha vem aqui já pronta, né? Ele não corta, ele não serra, não é como na obra, não é como na indústria. Mas, na verdade, pela sequência de imagens, vocês vão percebendo que há muito material quebrado nesses depósitos, que depois são varridos, não é? Então, isso também tem de ser retirado com muito cuidado, porque gera poeira. Outra coisa também que os comerciantes ficam apavorados é com a ideia de que eles são obrigados a fazerem exames médicos nos trabalhadores até 30 anos após findo o contrato de trabalho, que é o que a legislação trabalhista obriga a toda empresa. Todo trabalhador que tenha um contrato formal de trabalho, isso reza a CLT. Ele tem direito ao exame médico pós-demissional. Então, se ele trabalhou até 12 anos, de 0 a 12 anos, ele vai fazer um exame a cada 3 anos. De 12 a 20 anos, a cada 2 anos. E acima de 20 anos de exposição, o exame tem que ser anual, tá? Até 30 anos. Inclusive, o Ministério Público do Trabalho aqui em São Paulo, ele tem hoje uma relação enorme, tá? De quase 10 mil empresas que eles estão chamando para exigir essas obrigações pós-contratuais. Então, vejam, isso também é alguma coisa que pode ser exigido não só das empreiteiras de construção civil, como também do comércio de materiais de construção, do comércio de autopeças, que comercializam freios, materiais, né, de fricção, que usaram amianto, né? Hoje em dia são mais raros, né? O que a gente vê no setor aí do mercado paralelo de autopeças é o que vem da China, porque quase não há mais produção no Brasil, tá? Pelo menos aqui no estado de São Paulo, as empresas de autopeças já não produzem mais com amianto. O que a gente encontra nesse mercado é o mercado, para o mercado de reposição, é o que entra principalmente da China, tá? Do mercado asiático que acaba entrando e compete até com o produto nacional, tá? Então, são muitas dessas obrigações que ainda exigem, mesmo que se proíba o amianto, nós temos aí as obrigações que vão permanecer, tá? Então, o que nós podemos fazer em setores, tá, que eu vejo que a fiscalização nossa ainda
é um pouco precária, até porque é muito pulverizada. É o setor do transporte, né, que é um setor difícil de se fiscalizar, tá? Como que a gente vai ficar parando tudo que é caminhão, né? Enfim, mas é um setor, se vocês forem lá para o 14º ou 15º slide, os colegas do Sereste de Botucatu tiveram uma atuação muito forte nessas obras aí da MRV, né? Nas obras do projeto aí do Minha Casa Minha Vida, tá? Por quê? O que se usou de telhas de amianto foi uma coisa impressionante num estado, né, como o estado de São Paulo tem uma lei que proíbe o amianto. Tá? E agora, hoje, eu estava ouvindo aqui a rádio, a CBN, teve aí um tornado aí no interior, e aí está todo mundo correndo, né, prefeito aí correndo atrás de telha para cobrir os estragos. Então, as lojas de materiais de construção estão sem o material e provavelmente as fábricas de cimento amianto, principalmente lá do sul, tentam trazer o material para cá para repor os estoques, mesmo sabendo que aqui não se pode produzir, né, não se pode comercializar e não se pode utilizar com amianto. Depois, onde não há leis proibitivas, os estados que eu vi, que vários serestes aqui que entraram são de estados, por exemplo, como Minas Gerais, que a lei ainda não foi aprovada, né, nós temos de utilizar os mecanismos legais que existem. Então, aplicar com rigor. O anexo 12 da NR15, que é que é aquele que obriga, tá, os mecanismos do tal uso seguro do amianto, o uso restrito do amianto, o uso controlado do amianto, a lei do uso controlado, que exige que se envie ao SUS informações de quem são os expostos. Isso é alguma coisa que as empresas não estão cumprindo. Por exemplo, eu vi na lista dos serestes que estavam, pelo menos hoje, logo no início, estava o Sereste de Belo Horizonte. Então, por exemplo, exigir o pessoal do Pedro Leopoldo, exigir que a Precon entregue, tá? Se não, ela está protegida para não entregar ao SUS, mas o sindicato tem de receber a listagem dos trabalhadores expostos, verificar se o sindicato está recebendo as informações, tá? E se não está recebendo, o Ministério Público cobrar do sindicato, por que o sindicato, embora a lei obrigue, por que o sindicato está sendo conivente com esse silêncio epidemiológico, tá? Eu tive uma discussão recente com o sindicato lá de Criciúma, tá? Que é outro sindicato que também se mantém, né, conivente com isso, porque as empresas do cimento amianto, elas são protegidas por uma liminar para não informar ao SUS quem são os trabalhadores expostos ao amianto. E aí eu perguntei para o sindicalista que veio me interpelar lá em Genebra, tá? Dizendo por que a gente persegue as empresas do cimento amianto, que são tão maravilhosas, e não pegamos no pé das empresas de mineração, de carvão ou cerâmica, que não são tão perfeitas. Eu disse a ele, bom, então me responda, você como sindicalista, que tem de receber a listagem, né, pela lei 9.055, decreto 2.350, e não recebe, por que você não cobra da empresa e não socializa com o Sereste lá de Criciúma? Então, acho que são coisas que a gente tem que se apropriar do que está na lei, tá, e cobrar, fazer com que os sindicatos que estão anestesiados aí pelo lobby do amianto cumpram o seu papel. E se não cumprir, também, tá, sejam cobrados. Então, a gente pegar essas questões que estão na lei aí, né, e nos municiar dessas informações,
né, chamar o sindicato, escute, nos repasse as informações que vocês estão recebendo. Né? Nós queremos saber quem são os trabalhadores, para que tenha isso. Outra coisa, por exemplo, as leis municipais, elas não estão impedidas, como a lei estadual aqui de São Paulo. O que está sob liminar é o SUS de receber as informações, né? São 17 empresas que estão com liminar para não informar ao SUS quem são os trabalhadores expostos e os doentes. Mas a lei estadual, ela está vigindo aqui em São Paulo. Então, nós podemos exigir, pela lei estadual, as informações de quem está exposto. Então, temos de encontrar umas brechas na lei para que a gente possa ter essas informações e utilizá-las para ter esse silêncio, né, que existe, né, por um fim a isso. O Código Sanitário, né, aprofundar isso onde ele permite a resolução CONAMA dos resíduos, ele é muito importante para nós, porque as empresas estão jogando aí em qualquer lugar. Ontem, nós fizemos uma visita Fernando, Então, o Maurício Silva está comentando que o Superior Tribunal de Justiça deferiu uma liminar suspendendo os efeitos da portaria do Ministério da Saúde 1851/06. certo. Confirma, continua afirmando que, porém, os exames previstos na ANR continuam a ser obrigados. Isso. Você confirma, então, essa liminar suspendendo a portaria 1851, Ministério da Saúde? Isso, só para aquelas 17 empresas. Tá? Então, por exemplo, o comércio... Fernanda, Hermano aqui, eu tenho que esclarecer isso muito bem, porque as pessoas acham que essa legislação, ou que as indústrias conseguiram, vale para todas. Vale apenas para aquelas que assinaram. São entendeu? só 17. Só 17. Na maioria dos estados, tem empresas que não assinou. Então, a vigilância cabe nessas empresas também para cobrar a listagem de nomes, com os exames, tudo isso, entendeu? Era bom depois disponibilizar a lista dessas 17 empresas, para que os Serestes saibam quais são as empresas que estão sob essa liminar. Ok, elas estão, inclusive, estão no site da ABREA. São só as fabricantes de telhas, tá? E a SAMA. Então, as que conseguiram eliminar para não informar o SUS, quem são os expostos e doentes, são os fabricantes de telhas, são os transportadores, a SAMA e 2 ou 3 comerciantes, tá? E a gente disponibiliza, tá na página da ABREA, eu mando o link para vocês. Fiquei de mandar também o link lá do Ministério do Trabalho, quais são os aterros dos estados. E então são só 17. As demais não estão protegidas pelas liminares, e são obrigadas a fornecer ao SUS. Agora, vejam, quando vocês chegam nas empresas para fazer a vigilância, tá? Os exames médicos, eles continuam sendo obrigatórios. O que eles não estão obrigados é enviar ao SUS as listagens, tá? Agora, nada impede que vocês negociem, que junto com o Ministério Público do Trabalho façam um TAC, tá? Que quebrem essa decisão. Quer dizer, tudo é forma de se conseguir isso negociadamente. Então, a gente até conseguiu. Teve uma empresa aqui da região de Campinas que, embora protegida pela liminar, junto com o Ministério Público do Trabalho, o Sereste obteve a listagem.
Então, quer dizer, tudo, como eu digo, são formas de a gente ir construindo, né, esses mecanismos, né, de obter essas informações, né? Porque, na verdade, a internet, ela tem uma rede de proteção jurídica, né? Que ela tende a estender a todos os seus... vamos pensar o seguinte, é um cartel, onde ela é a principal e ela tenta blindar os demais. Agora, os pequenos, quando eles estão lá nas suas localidades, a relação deles com as instituições é bem diferente, né? O diálogo é diferente. Pensar que aquele empresário lá na sua cidade, ele frequenta, os filhos deles frequentam as mesmas escolas dos seus filhos. Então, esse diálogo se dá completamente diferente e é muito mais fácil de se romper essa barreira. Então, nós temos de tentar construir isso. Agora, evidentemente que uma internet é uma outra situação e para ela nós também temos uma outra intervenção, que é essa que o Ministério Público do Trabalho está fazendo com essa grande ação que vocês devem ter visto no jornal, com dano moral coletivo de R$1 bilhão aí. Então, é uma outra história. Ok. Nós temos aí 15 minutos e eu gostaria de sentir, né, já que não posso vê-los e ouvi-los, assim, sentir quais são as principais dúvidas que vocês tenham. Eu não desisti de tentar entrar aqui, né, continuo aqui com os 3 computadores tentando uma conexão ainda. Tá. Vamos ver o pessoal, enfim, o povo do Sereste aí, que se tiver alguma pergunta, alguma questão. Nós estamos com vários serestres aqui. Imperatriz, Recife, Franco da Rocha. E aqui tem nome de pessoas que são do Sereste, só que as pessoas entram com o nome, né? Araguaína. Temos o Inca participando. Enfim, se tiverem em cima, tem uma mãozinha que vocês podem levantar a mão e eu habilito aqui o microfone para a pessoa falar. Não é para pedir dinheiro, só para perguntar. Ou então podem perguntar pelo chat, pelo bate-papo, sem problema. Ok? Essa sessão está sendo gravada, como sempre, e depois a gente envia para os e-mails, tá bom? Do Sereste, como a gente tem feito. E aí vocês podem acessar e, enfim, e revisitar novamente o debate. Alguém para perguntar, para falar? Eu queria saber se tem algum Sereste que está fazendo ou tem, enfim, alguma experiência com vigilância de amianto, não só na fábrica, mas na construção civil, que é o que a Fernanda colocou aqui, né? Essa experiência de São Paulo de vigilância na construção civil. Tem algum Sereste que está fazendo isso? Hermano, eu até queria pedir, mandar um recado para o pessoal de Recife, se estiver conectado. Está conectado. Então, o Sabino, tá, do Sereste de Campinas, está com muito material lá da fábrica da Brasilite de Recife, que seria muito bom que houvesse uma interação, tá? Sereste Recife com Sereste Campinas, tá? Sobre o caso da Brasilite, que embora não use mais amianto, o que está acontecendo? O Sabino fez todo um trabalho dos dados, até foi apresentado lá no Supremo Tribunal Federal,
e já está tabulado boa parte disso, eu acredito quase todo o material, e existe uma associação que se reúne, que seria muito bom que houvesse essa interação. Olha, eu aqui, ó, eu estou vendo o Chico, não sei se o Chico me vê. Não, eu não sei se vocês me veem, mas eu estou vendo o Chico Pedra aqui na minha tela. Sim, eu vou habilitar aí teu vídeo. Eu vou ativar teu vídeo aí. Me ativa, que agora parece que meu computador funcionou finalmente. Eu habilitei só o teu vídeo. Eu não vou habilitar teu microfone, porque a gente está indo bem, a gente está te ouvindo muito bem no telefone. Ah, tá bom. Eu tenho medo de eu vou iniciar minha webcam, porque assim também fica uma coisa menos... Inicia a tua webcam que você vai ver, e você vai ver, as pessoas estão perguntando. Tá. O Sereste de Recife escreveu aqui no bate-papo assim: sim, notificamos alguns casos pneumoconiose da empresa. Então, entraremos em contato com Campinas. Então é o Marco Sabino, tá? É importante essa comunicação, tá? Pronto, agora eu estou na tela, né? Deixa eu ver. Habilita aí, entra lá. Ficou verdinha a tua webcam? A minha webcam e acho que o meu som também, finalmente. Tá, mas não abre teu som não, porque eu não habilitei teu som, fica Tá no bom, telefone. Tá bom, peraí, então não vou habilitar, o som veio automaticamente. Habilita só a webcam. Tá. Aí a gente te vê e tá te ouvindo aqui, sem problema. Tá, o que eu posso? Silenciar meus locutores, é isso? Não, lá em cima, na parte de cima, Tá. tem lá um alto-falante verdinho, Tá. tem Eu microfone. vou por silenciar, tá? E tem webcam. Na webcam você vai ali em cima o cursor e coloca iniciar webcam. Tá bom, eu já fiz. Eu estou vendo, então, eu estou vendo o Chico e estou vendo alguém, uma moça de vermelho que eu não... Isso. A Patrícia. Patrícia da Silva. Oi, Patrícia. Você tá vendo? Então, é isso. Então, olha, é importante, é o Marco Sabino, tá? Da Sereste de Campinas. O Marcos ontem, ele talvez não conseguisse entrar nesse chat, nesse bate-papo, mas me pediu, Emmanuel, o seguinte, existe uma verba muito grande, viu, Chico? Lá do caso da Shell Bassi, do dano moral coletivo da Shell Bassi, a gente espera que também Deternite venha a ter também esse fundo. Qual é a ideia? Ele está pensando que façamos um projeto de ele falou o termo correto, seria o seguinte, para financiar mesas diagnósticas onde poderíamos fazer, não eu que não sou médica, mas vocês médicos poderiam, tá, escanear, por exemplo, é o caso nosso aqui da Termoide, que nós temos 300 trabalhadores que precisam passar por um screening de saúde, que foram expostos na fábrica de autopeças, tá? Produziram lonas pesadas com amianto por mais de 30, 40 anos. A empresa mudou a tecnologia, não usa mais amianto. Levá-los para fazer exames aqui na Fundacentro seria alguma coisa impraticável, tá? Muitos já não estão mais na fábrica. Então, qual é a ideia? Pegar todo esse material, digitalizar e fazer grupos, né, com os médicos para poder analisar esses exames sem estar deslocando. Então, ele falou que já há essas mesas, eu não conheço,
mas que custam em torno de R$ 150 mil, alguma coisa assim, que poderiam ser obtidas desse recurso, tá? Que ao invés de ir para o FAT, que é um dinheiro que talvez não tivesse, né, seria mal utilizado, poderia ser utilizado para equipar os CERESTs, os centros, né, de referência de saúde, enfim, para esse tipo, tá? Ele diz que já existe no mundo vários locais onde as equipes se reúnem e ali vêm, tá, esses exames, né, e depois faria uma seleção daqueles grupos que necessitariam de um exame mais complexo. Então, ele pediu que eu conversasse isso com você, porque talvez ele não conseguiria entrar aqui hoje nesse debate, porque ele estaria numa outra atividade. Então, fica aí a sugestão, estou retransmitindo, tá? Para você estudar, porque isso demanda um projeto grande. Ele falou que tem 50 milhões de reais do fundo da Shell Basque que poderia ser apropriado para esse fim. Sim, sim. Tá? Ok, vamos tentar ver se consegue, porque isso é importante para o CEREST, como você falou. Hoje tentar pelo menos instrumentalizar melhor os CEREST para acompanhar. Você está lendo aí, o CEREST de Recife informou que notificou, né, e um trabalhador com pneumoconiose e câncer de pulmão. Tá. Nós tivemos casos de mesotelioma ali. Por isso que eu digo, seria importantíssimo que houvesse uma interação. Se depois, se você quiser passar até meu telefone aí para os colegas do CEREST de Pernambuco, porque o grupo da APREA, que é a Associação Pernambucana, a PEA, né, Associação Pernambucana dos Expostos ao Amianto, que é muito ativo, que funciona aí no bairro da Brasilite, aí de Pernambuco, não sei se o bairro chama Várzea, ou o bairro chama Brasilite mesmo, há vários casos de mesotelioma, já há processos, inclusive, em curso. A gente passaria o contato, seria muito bom que eles estivessem lá na reunião com a doutora Jerusa, com a presidente da associação, para que, se houver algum caso que ainda não foi notificado no FINAM, para que houvesse essa interação. Acho fundamental, porque o controle judicial, tá, houvesse essa notificação. Eu sei que CAT há. Agora, eu não sei se todos os casos foram registrados no FINAM. Sabino fez os registros aqui por Campinas. Tá. Fernanda, a gente daqui a pouquinho está finalizando. Eu Tá. queria te perguntar uma coisa. Qual é a expectativa que está se tendo no julgamento lá do STF? Porque em outubro nós fomos, teve audiência pública, foram 2, e depois passou o final do ano, a gente achava que em abril, março, abril entraria em pauta, mas já estamos chegando, já estamos em setembro, e praticamente daqui a pouco já terminando o ano, e tem alguma expectativa ainda para esse ano entrar na pauta? Olha, quer dizer, agora com esse caso aí do processo aí do mensalão, tá? Que a gente está ouvindo é que vão retomar os processos, né, que são objeto da Corte Constitucional, tá? Que incluem a questão amianto. O que nós temos de muito promissor é que o ministro Barroso se declarou impedido, tá, na ADIM 4066, que é aquela que para nós é a mais importante, que é a que trata da inconstitucionalidade da lei do uso controlado do amianto, a 9.055, e que foi para a ministra Rosa Weber, que também está com a ADIM do estado do Rio Grande do Sul. Quando estivemos com ela se mostrou muito sensível. Ela
vem do TST, da área trabalhista, quer dizer, parece ser muito sensível à causa trabalhista, né? Então, para nós é melhor que seja ela, porque o ministro Barroso, quando ele foi contratado pelo lobby do amianto e deu um parecer favorável ao uso controlado. Então, saiu da mão dele a relatoria da 4066 quando o ministro Aires Brito se aposentou. Eu acho que isso já é algo promissor. Mas, assim, pauta, agenda para esse ano eu acho muito difícil, porque está abarrotado o Supremo, está tudo lá atolado. Agora, nós não sabemos aí como que vão se dar as prioridades. Agora vai depender muito de um trabalho político, da gente conseguir colocar alguma coisa na agenda. Tá? Mas eu acho que nós estamos com 2 meses só, mano. Eu acho que isso fica para o ano que vem. Tá bom. Vamos tá? Um pouco. Não sei, o Sereste de Recife mandou um e-mail. Eu não sei se eu estou vendo aqui a Sheila pelo INCA. Eu não sei se a Albirani está aí ao lado. Se ela poderia falar sobre mesotelioma de base hospitalar, se ela tem alguma informação, base populacional, para falar para a gente. As pessoas estão digitando, e aí eu te repasso aqui. De qualquer forma, Fernanda, assim, eu estou amanhã no Rio também, né, irmão? Aí eu fico até amanhã, quarta, quinta, né? Qualquer coisa, eu vou mandar para você. Já te mandei aquela sentença importante que favorece a ação do Sereste no comércio, tá? Proponho que procurem com essa decisão, que você repasse aí para os colegas, se você puder colocar aí nos arquivos da teleconferência, para que eles procurem os procuradores dos seus estados, do Ministério Público do Trabalho, socializem com eles, porque eu acho que é uma ferramenta importante para poder atuar no comércio, tá? É uma decisão boa. Vou mandar para vocês os aterros que estão nos estados, para lixo perigoso, para que quem atuar, tiver de mandar resíduo da construção civil, nos estados que já tem aterros classe 1, tá? Fiquei de mandar também, me desculpem, Chico, se você lembrar aí, mais um arquivo que eu... quais são as 17 empresas que estão protegidas para não enviarem ao SUS, mas lembrando, exames pós-demissionais, eles têm de estar nos arquivos das empresas, e vocês podem, sim, acessá-los nas empresas. Isso é a NR que eles têm que cumprir, né? Eles têm que cumprir, tá? Eles têm de cumprir. A saúde, a autoridade sanitária, que estão cumprindo, tá? Se não estão fornecendo as listagens que estão protegidos pela liminar, é outra história, mas que eles têm de comprovar, tá? E aqueles Serestes que tem na sua base empresas da Brasilite, vocês têm aí também as CATs, né, que a Brasilite tem de estar informando ao Ministério Público. Eles têm um TAC que eles estão enviando CATs para os ministérios públicos. Então, vocês podem requisitar essas CATs e registrar no SINAM, tá? Então, também é uma base, é uma informação importante. Se não estão recebendo, peçam ao Sereste de Campinas, porque eles têm acesso a todas as CATs das Brasilites, de Belém,
de Capivari, de Esteio, do Rio Grande do Sul, Belém, Pará, Recife, Esteio do Rio